Amados filhos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos, eu e Juninho está aqui ao fundo, no violão, estamos retornando com o nosso trabalho, do nosso canal, intitulado Palavras que Tocam. Esse trabalho nasceu há 5 anos atrás, exatamente no dia 2 de setembro de 2016, quando eu era vigário lá em Brás de Pina, na paróquia de Santo Antônio. E após um tempo, não gravando, até mesmo pelo fato devido à pandemia, que infelizmente houve esse entrave, então hoje decidimos voltar, até pelo fato de as pessoas estarem pedindo que voltasse com esse trabalho, onde o nosso trabalho do nosso canal é falar das leituras do domingo próximo, da Santa Missa, e dentro da homilia também, como é de fato o nosso campo de evangelizar também através daquilo que é o nosso ministério, que é a música. Então a gente une a pregação e a música junto, e aí no decorrer também da música, da pregação, nós também rezamos em cima do conteúdo da palavra, Então, repito, depois de algum tempo, vamos dizer assim, 1 ano e pouquinho, enfim, nós estamos voltando para esse trabalho do Palavras que Tocam, E você já pode ser, de fato, a pessoa que pode vir a divulgar esse trabalho, que possa chegar essa palavra a tantas casas, chegar essa canção também a tantas casas, chegar também essa oração a tantos corações, que hoje precisa se permitir ser regado pela fonte da misericórdia do Senhor, Então hoje nós vamos voltar de modo muito assim gradativo, bem tranquilo. Nós não vamos assim falar de modo bastante amplo, sobre a palavra do próximo domingo, mas o Padre vai hoje dar apenas um spoiler daquilo que o Padre vai falar diante do conteúdo da palavra, seja a leitura primeira, seja o salmo, e também o Santo Evangelho. Então hoje vai ser uma coisa mais breve, mas ao mesmo tempo também profundo, para que você já possa vivenciar na sua casa, embora você já tenha participado da missa, mas que você possa saborear essa palavra e essas 2 canções que nós vamos cantar, para que você possa viver intensamente toda a ótica do perdão, porque o Padre vai falar nesse domingo sobre o amor e também sobre o perdão, em conteúdos bíblicos, mas também em alguns conteúdos de alguns livros de modo en passant, que o Padre leu e que tem de fato a ver com o tema proposto para esse 7º domingo do nosso tempo comum. Então, como disse, vai ser algo assim mais rápido, mas eu quero que você possa de fato se colocar em sintonia com o Padre e também com o Juninho, que está aqui ao fundo. Vamos cantar uma canção para abrir todo esse momento de pregação do Evangelho, mesmo que seja um spoiler. Perdão é canção do amor, perdoar é se libertar, é quebrar correntes de alguém, é deixar o outro levantar, é abrir mão de toda a razão, nunca usar o trunfo que se tem, não negar socorro ao seu algoz,
dar a outra face, ir mais além. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, pede a conta os que querem a paz. Quem perdoa rega a flor do amor, do amor. Perdão sara a ferida da desilusão, acende a luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais a mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu, tem mais razão que perdoa, melhor é dar perdão àquele que perdeu. Perdão muda as estações, no inverno reacende a cor. O perdão é o troféu do herói que venceu o monstro da dor. Só usando as armas do amor ressurgiu do fundo do pó e calou a voz do seu eu, se humilhou e fez-se bem maior. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, pede a conta os que querem a paz. Quem perdoa rega a flor do amor, do amor. Perdão sara a ferida da desilusão, acende a luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais a mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu, tem mais razão que perdoa, melhor é dar perdão àquele que perdeu. Interessante que essa canção, ela está ligada literalmente à palavra desse domingo do Senhor, 7º domingo do tempo comum. Rapidamente, a leitura primeira se coaduna com a leitura do Evangelho, que por sua vez também a leitura primeira tem como ligação, tem como resposta o Salmo, né? E também hoje tem uma ligação com a leitura segunda, né? Então, como disse, hoje falaremos sobre o amor e o perdão. Davi tinha motivos de sobra para matar Saul. Saul, rei ungido do Senhor. E Saul então se pôs em marcha para talvez guerrear contra Davi. Mas essa marcha fez com que tanto Saul como também os seus exércitos, que diz a leitura da palavra, eram 3.000 homens, e ali então houve um sono profundo de Saul e também os seus exércitos. E Davi então encontra o melhor meio, o melhor motivo, o melhor momento, para matar Saul e algumas pessoas, mas sobretudo Saul.
E ali então Abissai, que estava junto com Davi, pede para Davi então matar Saul. E repito, Saul tinha motivo de sobra para matar Saul. Tinha sido injustiçado talvez, Saul talvez tinha sido uma pedra de tropeço na vida de Davi, mas Davi então, ele vence toda aquela ira, todo aquele ódio que talvez consumia já o coração dele já há algum tempo, e talvez matar Saul seria a solução para Davi, mas com certeza Davi ficaria assombrado diante de ter matado um homem, e não era um homem qualquer, mas era um homem que fora ungido pelo próprio Senhor. E Davi então encontra a liberdade para ser juiz ou para ser um homem da misericórdia. E então ele opta por ser um homem da misericórdia, mesmo na vulnerabilidade ali do sono de Saul e todos os seus exércitos, mesmo naquela situação vulnerável, né? Davi então decide ser tocado então pela misericórdia e tem o seu coração livre, porque quem perdoa todos aqueles aos quais nos machucou com atos ou com palavras, esse sim é um homem livre, porque o perdão é a causa da libertação do ser humano. Quem não perdoa se aprisiona. Quem não perdoa se aprisiona, e quem perdoa se vive livre das algemas, das amarras, dos cadeados. E Davi então é tocado então pela misericórdia e vive de fato essa liberdade, porque perdoa aquele seu algoz chamado Saul. E a palavra de Deus diz para nós, né? O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e sua fidelidade, pois ele havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Veja que a atitude, muito mais do que é bela, mas uma atitude de cunho evangélico, né? Porque hoje também Jesus, e aí nos debruçando logo no Evangelho, hoje Jesus, ele continua o tema que se iniciou na semana passada, né, das bem-aventuranças, né? E hoje Jesus, então, ele vai até mais fundo, né? Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Muito lindo essa mensagem de Jesus, que também aqui no meio do Evangelho diz para nós: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Davi fez isso, e Jesus também fez isso no alto da cruz, ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Obviamente que perdoar é algo muito difícil hoje. Obviamente difícil quando você não é tocado pela graça de Jesus, porque a gente perdoa não com nossas forças humanas, porque nós queremos de fato estrangular aqueles que nos machucaram, né? Mas perdoamos com a lógica de Jesus, com a sua graça. Deus nos deu a sua graça para que pudéssemos então sermos misericordiosos, mesmo com aqueles que não agiram com misericórdia com cada um de nós, né? O perdão é algo que não é algo instantâneo,
mas é um processo diário, né? A cura interior, o perdão é um processo lento, né? Que a gente então vai se permitindo ser permeado pela água da vida, né? Pela água da vida que é o próprio Jesus de Nazaré. Davi tinha sede de vingança, mas foi tocado pela sede do perdão. E permita-me agora, em cima da palavra sede, ler um trecho de um texto de Clarice Lispector, onde ela fala dessa sede tamanha que ela tinha. Obviamente aqui a sede que ela fomenta aqui nesse livro chamado Elogio da Sede, do autor José Tolentino, não é a sede do perdão, mas posso parafrasear a sede dela e também a sua sede. Tirai a sede de vingança contra o seu algoz, e que você possa ter sede de perdão. Ela diz: uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo à máquina quando alguma coisa me aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. Talvez você esteja hoje cansado de lutar contra si mesmo, né? Contra os seus sentimentos, né? Não lute, né? Pela falta do perdão, mas seja tocado pelo perdão. E percebi que estava sedenta. Você também está sedento, né? De perdoar. E talvez seja difícil para você perdoar, mas repito, deixa que a graça do Senhor possa tocar hoje a sua alma e você, de fato, sair da sede de vingança para a sede da misericórdia. Uma sede de liberdade me acordara. E assim eu termino, mas tem uma parte enorme desse trecho, desse livro de Clarice Lispector. Uma sede de liberdade me acordara. Perdoar, repito, é se tornar um homem e também uma mulher livre, né? Guardar ressentimentos é pior para você do que para aquele que lhe causou mal, porque você está remoendo uma história, você está remoendo um passado, você está remoendo toda uma situação que te escraviza, né? Uma situação que te aprisiona. Perdão por aquilo que eu vou falar agora, né? Mas tanto este que lhe causou mal, que te fez muito mal, que te aniquilou com palavras e com atos também, né? Este também precisa também do mesmo perdão, né? E também ser perdoado. O fato dele ter te magoado, enfim, te cravado alguma flecha na sua alma, não diz também que esse homem também um dia também não foi flagelado, açoitado por palavras, né? Não olhe apenas para as suas feridas, mas também olhe para a ferida daquele homem também que te feriu, porque ele também algum dia foi ferido e por isso hoje ele tratou você assim, por isso hoje ele agiu assim com você. A pergunta central hoje nesse domingo é: quantos aqueles aos quais você foi ferido? A segunda pergunta é: quantos aqueles aos quais que te feriram você foi capaz de perdoar, de liberar perdão e de liberar também paz interior ao seu coração? Que hoje, amado irmão e irmã, nesse spoiler desse domingo do Senhor, você seja capaz de perdoar, porque o perdão é uma decisão da razão. O perdão é uma decisão. O perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu decido hoje perdoar, mesmo com o meu coração ferido, mesmo com o meu coração sangrando, né? Se você é paroquiano da ressurreição, você nesse domingo do Senhor, você vai poder ser
embebido, né, através da pregação do Padre, né? E possa ser esse canal uma grande fonte da misericórdia, uma grande fonte de perdão, uma grande fonte também de amor. Que você, mais uma vez, permita que Deus cure seu coração, porque eu um dia também fui dilacerado pela minha mãe biológica. Juninho também um dia já foi dilacerado por algumas situações também, mas nós fomos capazes de perdoar com a razão. E perdoar, como diz Padre Léo em seus diversos livros, né, sobretudo o livro chamado Gotas de Cura Interior, perdoar não é esquecer, porque o seu cérebro vai sempre lembrar de situações que você viveu no passado, situações alegres, situações divertidas e até mesmo situações não assim tão boas. Então, perdoar não é ter anamnese, mas perdoar é um ato da sua razão. Repito, não é emoção, mas é ato da sua própria razão. Quem você precisa nesse domingo do Senhor perdoar? Quem é o Saul que você precisa perdoar? Qual é o inimigo hoje que você precisa perdoar? Seu pai, sua mãe, irmãos, amigos, parentes próximos ou distantes, seu padre, sei. Então você hoje tem essa coragem. Perdoar tem que ter coragem, porque quem perdoa continua a sua trajetória, mas quem não perdoa ou paralisa ou retrocede. Tenha coragem de perdoar para você continuar a sua trajetória. E por fim, falar em perdão, em amor, necessariamente é falar do filme e do livro e do filme chamado A Cabana. Se você não leu o livro A Cabana e nem viu o filme A Cabana, você possa ler e também assistir esse filme, porque é o retrato do ser humano de hoje, que foi escorraçado na infância, o autor principal do filme, teve o seu coração muito dilacerado pelo seu pai na infância, e na fase adulta o coração dele morreu quando também morre a sua filha, porque um assassino matou a sua filha. Então veja aí muitas feridas desse autor chamado Mackenzie: a falta de perdão do pai e a falta do perdão do assassino, e muito mais, a falta de perdão que ele tinha para com Deus. Ele não perdoava a Deus, então ele tinha que dar 3 perdões: do pai biológico, do assassino da filha e do pai divino. E ele tinha uma dificuldade de estar em sintonia com o pai. A figura do pai das luzes, do pai do céu, era ruim para ele, e aí ele tinha um coração amargurado com o pai divino. No final de tudo, ele consegue perdoar o pai biológico, consegue perdoar o assassino e consegue perdoar também Deus Pai. Interessante que o filme mostra Deus, no primeiro momento, como sendo a mulher, porque se o autor tivesse colocado Deus logo, né, como sendo o homem, embora Deus não tenha sexo, né, mas seria para ele logo uma dificuldade, porque no final do filme, quando ele já consegue conceber o perdão para o Pai dos céus, e aí então o autor troca a mulher, Deus Pai, mulher, para Deus Pai, homem, porque ele já consegue olhar a figura do Pai, já consegue lidar com tudo aquilo que ele achava que era ferida diante do diálogo com o Pai das luzes. Que você hoje, amado irmão e irmã, nesse pequeno spoiler, rapidamente, você possa cantar com o Padre Fábio de Mello, né? O amor só é amor quem já provou alguma dor. Se você é capaz, amado irmão e irmã, de amar
é porque um dia também você já infelizmente ou felizmente, também já experimentou a ótica da dor. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distância, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem num pouco se encontrou, aprendeu multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, o que aprendeu, que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que o amor pode nascer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distância, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, do contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Permitai que a sombra da falta de perdão dê lugar à luz que é a graça do perdão.
Se você ainda insiste, amado irmão e irmã, em ser juiz, você fica nessa prisão. Mas se você dá lugar à misericórdia, você encontra a liberdade, amado filho. Tem essa capacidade. E assim eu termino dizendo: nós temos a face do homem terrestre, mas hoje São Paulo diz: desejamos também ter a face do homem celeste. Temos a face de Adão, a face do pecado, mas queiramos ter a face da graça de Jesus, a face de um homem celestial, a face do ressuscitado. Trabalhe o seu coração, amado filho. Repito, perdoar não é do dia para a noite, mas é um processo. Mas comece esse processo. Não queira, amado filho, colocar desculpas para não perdoar. Não queira se tornar juiz das suas dores, mas tenha essa capacidade, tenha de fato essa decisão de perdoar com a sua razão, porque o amor só é amor de fato quem já provou alguma dor. Se perdoamos é porque um dia também fomos tocados, infelizmente, por tantas feridas, tão idênticas às feridas ou até maior do que aquele que te causou também a dor, porque aquele que também te causou alguma dor também já foi ferido por alguma pessoa, né? Que você tenha essa capacidade de perdoar e também ser perdoado. Então cure o seu coração. E é isso que o Padre e o também Juninho deseja para este domingo. Ame as pessoas que te amam, mas muito mais, ame as pessoas que talvez odeiam a sua própria pessoa. Que Deus abençoe. A gente se vê então na quarta de cinza, né? O Padre tem que se preparar, também o Juninho, mas a gente deu esse pontapé inicial para a gente voltar com esse canal de graça, canal de misericórdia, canal do amor de Deus. Que Deus abençoe profundamente esse trabalho divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras que tocam. Amém.